E quem diria, hein, que a gente ia viver para ver os deuses do Olimpo preocupados? Pois bem, gente, estão preocupados, na verdade, perdendo o sono, com medo, temendo muito pelo relatório da OEA. Já tem informações de bastidores que os ministros do STF não sabem mais o que fazer. Eles estão devolvendo as contas, como vocês podem ver. Provavelmente vão parar de querer legislar, passar por cima de outros poderes. E aí seria a hora, né? De repente, os senadores irem com tudo para cima e pedir o impeachment dos ministros. Mas, segundo informações, a pauta principal é a anistia. E por mais que eles estejam morrendo de medo, os deputados e senadores estão avançando, já estão mexendo os pauzinhos no Congresso e, segundo jornalistas da Oeste, tudo pode acontecer. Qual é a narrativa da vez? A narrativa é que está ocorrendo uma luta para preservar a democracia. Mas quando você vê democracia, leia-se ditadura. Não existe democracia sem liberdade. Não existe. Isso nós mostramos ao senhor Pedro Vaca Villarreal quando nós apresentamos os fatos em 5 minutos. E o tempo foi um martírio, porque no caso do Daniel, por exemplo, 15, 20 minutos seriam suficientes para poder explicar para esse cidadão lá da OEA o quanto a liberdade de expressão foi violada, não apenas no caso Daniel Silveira, mas de todos os cidadãos que estão sendo violentados em seu direito constitucional e a violação gravíssima da Constituição Federal no artigo 5º e também no artigo 220 da Constituição Federal. Então, eu vejo assim que não será uma, uma, uma esperança total do que a gente previa e a gente tinha essa expectativa, mas quando você vê expressões como essa, né, de muita desinformação, o próprio histórico pretérito desse, desse membro da OEA, e a gente sabe que ele é aliado, ele é um viés da esquerda progressista, e quando nós vemos falas de, de de tentativa de golpe. Então, que a esquerda, que na realidade quem está fazendo o golpe é a própria esquerda, e essas revelações da USAID demonstram claramente que houve interferência estrangeira no Brasil, isso é muito grave, porque viola a soberania nacional. Então, Pitoli, eu pude perceber nas falas das pessoas que estavam lá, no caso dos advogados, das vítimas, que ele escutou, anotou e a tradução era simultânea. Então, ele tem o dever de levar tanto a versão oficial, que é uma versão de tortura, uma versão de violação a direitos humanos, inclusive a violação à própria Convenção Americana de Direitos Humanos, e se ele nada dizer que está tudo bem, ele está prevaricando, ele está cometendo um crime contra a humanidade, porque ele está deixando de levar a uma comissão de direitos humanos, que depois irá para uma corte, e aí tem que saber a diferença de corte e comissão. Comissão é a admissibilidade da denúncia, a corte é quem julga o Estado por essa denúncia, e a corte fica em São José, na Costa Rica, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fica em Washington. E quem banca essa organização, em sua grande maioria, Pitoli, é o governo americano. E a partir de março, com a efetivação em maio, nós teremos uma grata surpresa com relação à mudança ideológica da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a própria organização, porque vai assumir um chanceler, e o Trump já disse em novembro que seria um chanceler paraguaio cotado para a Secretaria da OEA. E com ele, a pauta conservadora, ou seja, o respeito à liberdade de expressão, que essa esquerda, eles só querem a liberdade deles de expressar as mentiras. E Sim. quando a gente expressa as verdades, nós somos desinformadores. Sustentar essa tese diante de tantos relatos que a gente tem acompanhado. Olha, Paula, eu confesso que foi difícil ver esses dois vídeos dessas mães. Uma, infelizmente, não tem mais o apoio do marido, né? O Clesão
morreu nas mãos do Estado, né? E o Augusto sempre fala isso de maneira brilhante. Esse cadáver do Clesão não vai sair da porta do Supremo Tribunal Federal, vai ficar estendido ali para sempre, para sempre. E é muito difícil, Paula, olhar esses vídeos e não sentir alguma coisa, uma revolta, né? É muita humilhação, é muito sofrimento, e o Cauty usou a única palavra que eu escrevi aqui para falar: tortura. Isso é tortura. Não tem mais. Agora, o devido processo legal não foi respeitado. Tudo isso a gente já sabe. Tudo isso a gente já sabe. Os americanos agora também vão ficar sabendo. A gente vai falar daqui a pouco do relatório, né, da comissão da OEA, dos enviados. Mas eu acho que o que está acontecendo no Brasil em relação à tortura, a palavra é essa, isso vai chegar aqui nos Estados Unidos. As conversas que eu tenho nos bastidores com os assessores dos senadores, eles já sabem de tudo, independentemente desse relatório da OEA. Não tem mais, e como o Augusto também muito bem colocou, vai chegar um momento que quem vai pedir anistia vai ser o outro lado, o lado torturador, porque isso não vai passar impune, não vai. Uma hora isso vai tomar uma proporção que não vai ser mais sobre o Brasil apenas. A gente vem falando muito sobre isso. Essa é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça chamado Brasil Regime Totalitário 2025, né? O regime alexandrino / STF / Lula. Paula, é muito difícil como mãe você ver esses vídeos e não sentir uma revolta, porque a única palavra que passa na cabeça é humilhação, é tortura, é sofrimento e também descaso. O deputado Hugo Mota precisa entender o que está nas mãos dele. Se ele pensa em algum momento em fazer alguns conchavos e usar essa pauta importantíssima para o Brasil, da anistia, e não é anistia, repito, não adianta cortar aqui trechos das nossas falas e publicar de acordo com as narrativas que eles interessam. Anistia para os presos políticos, não é anistia para vândalo, para baderneiro, não. Anistia para presos políticos, para presos que estão sofrendo, para condenados que foram injustamente julgados por um tribunal político, um tribunal ativista, um juiz militante, um juiz político que tem os seus presos favoritos, os seus presos pessoais favoritos. Se o deputado Hugo Mota pensa em jogar essa pauta como a moeda de troca nos bastidores, que ele repense, porque ele tem nas mãos a oportunidade de colocar o nome dele, Hugo Mota, como um dos mais importantes nomes para os direitos humanos no Brasil. Ele tem a chance e a oportunidade de entrar para a história como aquele que não se sucumbiu a essa tortura, que não olhou esses vídeos e disse: eu preciso fazer alguma coisa pela Constituição e pelo lado humano que essas famílias estão passando. Ele precisa corrigir essa injustiça. Antes de ouvir o Piotr e o Augusto, deixa eu trazer mais um caso envolvendo o 8 de janeiro. O pai de um dos presos por envolvimento nos atos manifestou preocupação com a integridade física do rapaz. Depois de denunciar em junho do ano passado agressões sofridas pelo filho de 29 anos dentro do complexo penitenciário da Papuda, Evandro Soares afirmou que a perseguição ao homem continua. Em depoimento à Defensoria Pública do Distrito Federal, em janeiro deste ano, o pai de Lucas Costa afirmou que ele corre perigo na prisão e chegou a sofrer asfixia com spray de pimenta dentro de um camburão fechado com outros presos. Lucas Costa foi condenado a 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ter entrado no Palácio do Planalto para se proteger das bombas de gás lacrimogênio durante o tumulto do 8 de janeiro. Piotr.
A gente está evoluindo para uma situação tão esdrúxula e tão pior do que temos até agora, porque agora a gente tem que começar a olhar para os crimes que estão sendo cometidos contra essas pessoas. Não o que elas fizeram no dia 8. O que elas fizeram no dia 8 começa a ficar no segundo plano. Essa senhora, a dona Vanessa Viana, que estava com 6 filhos ali, todos crianças, né? Detalhe, cortaram o salário dela. Ela é funcionária pública e ela não recebe o salário. Onde é que isso se justifica? Se ela tem envolvimento, por que ela não está respondendo em algum lugar? E se estiver respondendo, também não deveria estar respondendo dentro do Supremo, que não é o foro adequado. Mas, enfim, o salário congelado, isso é asfixia financeira, mas no caso de salário, é asfixia de subsistência. Como disse o Cauti há pouco, é tortura. Isso é julgado como tortura em qualquer tribunal internacional de direitos humanos. Aí, de novo, a gente se pergunta, onde está, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da OAB? Onde estão os outros órgãos de direitos humanos que a todo momento se manifestam quando você tem um criminoso que tem uma ficha corrida imensa de assassinatos, uma série de homicídios, enfim, tudo aquilo, tráfico, e essas pessoas têm direitos. Tá, tudo bem, posso entender, mas e essas não têm? Fica-se em silêncio. Eu sei que tem padres trabalhando lá, até porque já conversei com alguns dessas pastorais da Igreja Católica, mas cadê a CNBB para se manifestar desse negócio? Vamos lá, o caso é grande, nós estamos falando de uma situação do país. Cadê a CNBB para falar disso? A CNBB tem uma pastoral. E eu não estou me referindo lá aos padres que estão trabalhando, porque esses estão trabalhando, mas a Igreja Católica tem uma hierarquia duríssima. Mas cadê a CNBB? Cadê os bispos? Estão preocupados com os detentos, os flagelados das penitenciárias brasileiras, como eu já ouvi por diversas vezes. Se não tem noção política da coisa, que tenha no mínimo, um pouco de, digamos, percepção cristã das coisas. Suponho que eles tenham também. E falo aqui como criado na Igreja Católica. Mas esse é o tipo de coisa. Nós estamos falando aqui de tragédia humana provocada por completo absurdo jurídico. E todas essas entidades ficam em silêncio. Ou não fazem o tanto que deveriam fazer porque poderiam fazer mais. O caso desta moça, dessa senhora, a Vanessa Viana, salário congelado com 6 filhos. Eu já vi casos de justiça, da justiça liberar dinheiro. Porque, não, mas é salário, o sujeito é criminoso, mas senão ele vai morrer, ele precisa sobreviver. E aqui, congelou o salário porque ela é esposa de um acusado do caso aí do dia 8. Tá, bom, cadê a nova carta pela democracia em defesa dos direitos humanos dos bonitinhos da Universidade de São Paulo aqui? Pois é, Augusto. Ontem a gente ainda recebeu aqui o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, falando dos criminosos que muitas vezes vão 30 vezes em audiência de custódia e são soltos na sequência. E agora a gente acompanha o caso da Vanessa com o salário bloqueado, que não consegue nem sustentar a própria família, Augusto. E tem uma outra coisa, a gente acompanhou o líder da oposição, o Zucco, também falando, e no seu artigo dessa semana você fala muito que, claro, os parlamentares têm medo do povo na rua, né? O povo precisa dizer o que quer. Vou reiterar aqui. Isso está dito na reportagem de capa. É hora de, imediatamente, mudar a palavra de ordem das manifestações do dia 26. Não é pelo impeachment do Lula que se vai sair às ruas, não. É pela anistia já. Por tudo isso que estamos vendo. De novo, o Juscelino se dizia poupado por Deus do sentimento do medo. Esses aí foram poupados aí pelos demônios interiores deles aí do sentimento da compaixão. Eles são incapazes de agir de modo compassivo. Veja bem, como lembrou agora o Piotr, a Vanessa Viana não recebe dinheiro. E bilhões foram devolvidos pelo Dias Toffoli, pelo Supremo, ao Joesley Batista. O próprio Dias Toffoli se anistiou, porque é ele o amigo do meu pai. Então ele se anistiou. E entra agora o Jacques Wagner, que parecia menos desprovido de neurônios, mas é igual,
para dizer o seguinte, não, se você anistiar, o pessoal volta a cometer crimes. Que crime cometeu o Clezão? Ele foi condenado à morte por quê? Não individualizam a conduta nem depois de morto, ou sobretudo depois de morto, porque não há um crime a apontar. Agora, olha só, nesta reportagem, não deixem de ver, na revista Oeste desta semana, o filme que mostra o depoimento de duas obscenidades, uma já morreu. Após todas essas revelações dos jornalistas conceituados e renomados da Revista Oeste com informações privilegiadas, tem uma, gente, que é de tirar o fôlego. É dele, Elon Musk, o desafeto de Alexandre de Moraes. Vale lembrar que ele deixou muito claro que Alexandre de Moraes ia pagar pelo que ele fez. Até na época colocou uma foto de um juiz careca atrás das grades. E agora olhem essa bomba que Musk acabou de soltar. Musk afirma que o governo Joe Biden interferiu na eleição brasileira e financiou Lula. É isso mesmo que vocês escutaram. Estamos cada vez mais perto da verdade. Elon Musk disse nesta quarta-feira, dia 12, que o governo Joe Biden financiou a vitória do petista Lula da Silva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A declaração foi feita em resposta ao senador republicano Mike Lee, que se reuniu nesta quarta-feira com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho do nosso amado presidente, que já está lá nos Estados Unidos, no Washington DC, tocando terror e revelando toda a verdade do que está acontecendo aqui no Brasil. Posicionamento de Elon Musk, que chefia o Departamento de Eficiência Governamental, ocorre 2 dias após Eduardo Bolsonaro aterrissar em Washington DC para se reunir com congressistas aliados de Trump, incluindo Lee, em busca de informações que corroborem que os Estados Unidos interviram a favor de Lula. Preparem a pipoca, gente, porque isso ainda vai dar muito pano para manga. E é por isso que esses ministros do STF estão tão desesperados. Eu não duvido nada, viu, gente? Impeachment pode ser o mínimo. Eu acho que vai dar até cadeia. E aí fica a pergunta, será que agora vai ter que aparecer essas imagens do 8 de janeiro que Dina apagou? Bom, vamos aguardar para ver. Mas que esses presos do 8 de janeiro precisam ser anistiados urgente, isso precisam, né? Porque eles estão passando de todos os limites, condenando pessoas a 17 anos de prisão, crimes tão graves como hediondos, como foi o caso de Elisa Matsunaga, que esquartejou seu marido e colocou dentro de uma mala, não pegou tanta pena assim. Gente, até que enfim a justiça está sendo feita no nosso Brasil. E há poucos dias da posse de Trump, olha quantas coisas estão acontecendo. E se você, assim como eu, tem fé em Deus que tudo vai mudar e que Bolsonaro vai ser nosso presidente em 2026, e olha lá se não aconteceu alguma coisa em 2025 e for comprovado a verdade que está muito perto de aparecer, deixe aqui nos comentários Bolsonaro 2026, e por mais que eles tentem derrubar a direita, somos muito mais que 58 milhões de brasileiros. Estamos mais fortes do que nunca. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu nome, de qual cidade vocês estão falando pra gente se conhecer um pouco melhor. Eu agradeço cada um de vocês e desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo react.